Meu irmão, minha irmã, boa noite. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a Semana Santa. Nós que esses dias estamos refletindo aí um pouquinho as leituras do Evangelho do dia e partilhando. Hoje quero compartilhar um pouquinho com você a Semana Santa para podermos entender um pouquinho essa espiritualidade e as celebrações. Então, passamos todo este momento nos preparando durante essa quaresma para chegar a este grande momento que é a Semana Santa. A Semana Santa que é um ponto principal para nós católicos, onde nós vamos ver aí a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vamos ver o grande mistério da nossa fé. E por isso vai ocorrer várias celebrações importantes, leituras importantes que mostram o Deus apaixonado que se doou por nós, por amor a nós, mas que também ressuscitou. A Semana Santa inicia-se com a celebração de Domingo de Ramos, que quer dizer a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quero chamar a atenção para alguns símbolos que nós vamos ver nessa celebração. Fala que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Jumento é um sinal, é um gesto, era um animal que era utilizado por pessoas de baixa renda ou pessoas humildes. Então é um gesto de humildade, diferentemente de cavalos, que era usado por pessoas ricas, pela tropa real, pelo rei, ou por pessoas que tinham uma grande condição, fazendeiros, etc. Para deixar uma linguagem bem própria nossa. Então Jesus, ele entra com o povo. O povo pensava que Jesus iria vir para tomar o exército romano, o lugar do exército romano, mas não. Jesus, ele veio para mostrar um novo jeito de ser, através do amor, através do perdão, através da acolhida. Esse é o gesto que Jesus veio trazer para nós. Então, também mostra que eles estavam com palmas de ramos, que quer dizer o quê? Vitória, que simbolizam a vitória, as palmas de ramos, que Jesus vai lutar por nossa salvação, que Jesus vai nos salvar. Então é isso que os ramos querem significar para nós. E eles aclamavam, Hosana. Hosana quer nos dizer, salva-nos. Ou seja, eles pediam a Jesus através, clamando Hosana, que quer dizer o quê? Salva-nos, Senhor. Então a liturgia de domingo, ela é bem significativa para nós. Ela começa com a bênção dos ramos e depois o padre ou o diácono ou o ministro idôneo proclama o evangelho. Este evangelho é o que relata a entrada de Jesus em Jerusalém. Na forma do missal, claro, fazemos a procissão não precisa ser tão longa, ou, dependendo das circunstâncias, pode-se fazer na entrada da igreja mesmo, para simbolizar isto. Então, na liturgia, vamos ver também um outro evangelho, que é o que relata a paixão de Jesus Cristo, ou seja, o prenúncio daquilo que irá acontecer, ou seja, Jesus que vai se doar por cada um de nós. Tanto é que nós usamos as vestes vermelhas, os ministros que irão presidir em alguns lugares
que o altar troca a veste, né, que usa a cor própria litúrgica, e também usa-se o vermelho. Esta é a celebração de Ramos que nós vamos viver já preparando e entrando na Semana Santa. Na segunda-feira, nós vamos ver na liturgia e principalmente no Evangelho, Jesus que vai para a casa de Lázaro, lembrando que Jesus ressuscitou Lázaro, nós vimos no Evangelho que passou agora no 5º domingo da Quaresma. Então Jesus vai para a casa de Lázaro, e aí o próprio Evangelho relata, faltando 6 dias para a Páscoa, e lá Maria unge Jesus com perfume. Jesus já aí dá o anúncio da sua paixão, dizendo: guarda esse perfume, porque você irá usar em outro momento oportuno. Na terça-feira, nós vamos ver aí também, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia vai dizer o quê? Que Jesus anuncia quem o vai trair. E claro que nós sabemos que vai trair é Judas. Na quarta-feira, nós vamos ver a liturgia: Judas trai Jesus. Então, estes da segunda, da terça e da quarta são estes evangelhos que nós vamos meditar. E aí quero lembrar que durante esses dias, na segunda, na terça e na quarta, a igreja também pode e realiza algumas celebrações especiais. Por exemplo, em algumas igrejas celebra-se na segunda-feira a celebração penitencial, que é toda ela voltada à penitência, a pedir perdão, a reconciliar os nossos pecados. Na terça-feira, na nossa diocese, na nossa arquidiocese de Vitória da Conquista, nós celebramos aí a chamada Missa da Unidade, ou Missa dos Santos Óleos, ou Missa do Crisma, que é a missa onde o bispo consagra os 3 óleos, né, o óleo do batismo, o óleo do crisma e o óleo dos enfermos, que serão utilizados em todas as celebrações no decorrer do ano, dos sacramentos, né? E também os padres renovam a sua promessa sacerdotal. E falo unidade por quê? Porque é a união de todo o clero, é a união de toda a arquidiocese, ou diocese, né? Em um determinado local. Lembrando que essa missa pode ser celebrada antes da Semana Santa, né? Ou pode ser também celebrada na Quinta-feira Santa pela manhã. Na Quarta-feira Santa, nós vamos aí celebrar, algumas comunidades, algumas paróquias celebram a celebração do encontro, onde mulheres saem com Nossa Senhora das Dores de um determinado local, homens saem com o Senhor dos Passos de um determinado local e se encontram também em um determinado local para ir com orações, preces e súplicas se dirigirem à igreja e lá realizarem o restante da celebração. O que nos chama a atenção, e aí é também um ponto principal e o ponto máximo da Semana Santa, é o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal são 3 dias de preparação para a grande festa do Senhor. O que eu quero lembrar é o que? Nós comemoramos, celebramos esses 3 dias como se fosse um só. É tanto que iniciamos na Quinta-feira Santa com traçando a Santíssima Trindade e só vamos traçar a Santíssima Trindade, ou seja, só vamos receber a bênção no Sábado Santo, para nos dizer o quê? Que nós vamos celebrar esses 3 dias na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo como
se fosse, ou seja, como uma celebração só, para vivermos este mistério. Então, o Tríduo Pascal inicia-se na Quinta-feira Santa, com a celebração que nós podemos chamar de lava-pés, missa da Santa Ceia ou missa da instituição da Eucaristia. Por quê? Missa do lava-pés, onde Jesus lava os pés dos discípulos em sinal de humildade, em sinal de servidão, mostrando que Jesus, ele mesmo sendo Deus, sendo Filho de Deus, se fez servo. E o último dos servos pôs a servir. E nós também devemos servir como Jesus assim fez. Celebração da Santa Ceia, por quê? Porque foi a ceia, a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Celebração da instituição da Eucaristia, por quê? Porque é nesta noite que Jesus, ele institui a Eucaristia em prova de amor aos irmãos e para dizer o quê? Que ele estará conosco através da Eucaristia. Por isso a Eucaristia é a presença real de Jesus, que será conosco até os fins dos tempos. Então a Eucaristia é a presença real de Jesus. E na Quinta-feira Santa, ele institui a Eucaristia. Só quero reportar o quê? Lembrando, na segunda, na terça e na quarta, nós usamos a cor roxa, cor da penitência, cor do luto. Na terça-feira, ou quinta, ou antes da Semana Santa, que é a celebração da unidade, como eu falei, nós usamos o branco. Voltando à quinta-feira. Então, essa celebração tem esse grande significado, onde Jesus faz a última ceia com os seus antes de ser preso. E na celebração final, como eu falei, não há bênção final. Faz-se a transladação do Santíssimo. Leva-se o Santíssimo Sacramento para o lugar à parte, para ali fazer adoração até a meia-noite, para nós estarmos com Jesus. Na Sexta-feira Santa é o dia do qual nós não celebramos missa em lugar nenhum. Não celebramos o Santo Sacrifício. Nós celebramos a celebração da paixão do Senhor. É um dia de silêncio. É um dia de guardar, de refletir a dor de Jesus. É o dia de jejum, de nós jejuarmos, para nós nos penitenciarmos e sofrermos um pouquinho daquilo que Jesus sofreu por nós. Então essa celebração, ela é marcada por 3 grandes partes: liturgia da palavra, adoração à Santa Cruz e o rito da comunhão. Então, o padre chega, ou quem preside a celebração, não é? Quem preside a celebração chega até o altar e faz a prostração, ou seja, deita no chão para dizer o quê? Que ali há um total despojamento no Senhor, o entregar-se totalmente, ou seja, simbolizando que Jesus se entregou totalmente por nós. Depois, todos se ajoelham também, em silêncio, contemplando este momento. Depois de um silêncio, o padre se levanta, ou quem preside,
dirige-se à cadeira presidencial e lá faz a oração do dia. E aí vamos ver as leituras, Salmo, o Evangelho da Paixão do Senhor. Depois disso, nós vamos ver as orações universais. Após as orações universais, nós vamos fazer a adoração à Santa Cruz, onde o ministro idôneo entra pela igreja em 3 momentos distintos, no começo, no meio e em cima no presbitério. Canta: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Todos nós vamos responder: vinde, adoremos. E aí, se for oportuno neste momento, faça a adoração à Santa Cruz. Lembrando que, desde a quinta-feira, após a celebração, quando faz a transladação, e a sexta-feira, o altar fica desnudo, ou seja, sem toalha. A igreja também sem flores, para mostrar este luto que nós estamos vivendo. E, claro, a cor que se usa neste dia do ministro idôneo é a cor vermelha. Quer dizer o quê? O sangue que Jesus doou por nós. Então, após a adoração à Santa Cruz, faça aí o rito da comunhão. Inicie-se com o Pai Nosso. Distribui a Eucaristia, faça a oração depois da comunhão e depois a oração de despedida. Lembrando que não há bênção final. E depois nós vamos também viver aí o Sábado Santo. O Sábado Santo, durante o dia, é guardado o silêncio, pois Jesus está morto, e por isso nós refletimos, fazemos silêncio, ainda contemplamos este momento, onde o nosso Deus dorme, está morto, mas à noite aí nós celebramos a grande celebração, a chamada celebração da Vigília Pascal. Celebração da Vigília Pascal, que começa com a bênção do fogo, a bênção do fogo novo, do Círio Pascal. Este Círio que quer dizer o Cristo ressuscitado. Se for feito lá fora, todo mundo lá fora da igreja, todo mundo fora da igreja, faça a bênção do fogo novo, acende o círio, todo mundo acende a vela e todos se dirigem para a igreja. O ministro idôneo, em 3 momentos oportunos, diz ou canta: eis a luz de Cristo. Todos os fiéis respondem: demos graças a Deus. E aí depois prossegue com a proclamação da Páscoa. É um canto que o ministro idôneo irá recitar e todos nós acompanharemos com a oração. Após isso, nós iremos ver 7 leituras e 7 salmos. Quando chegar no 7º salmo, canta-se o Glória. E quanto canta-se o Glória, nós aí vamos ver uma igreja se enchendo de luzes. As toalhas serão postas na mesa, porque até este momento o altar também está desnudo. Serão colocadas flores, tudo isso para simbolizar alegria, porque Jesus, ele ressuscitou. E aí então, depois do Glória, proclama-se a leitura do Novo Testamento. E depois canta o Salmo, o Aleluia, e depois o Evangelho. Após o Evangelho, uma breve homilia, para aí depois passarmos para o rito do batismo.
Lembrando que a liturgia do Sábado Santo, ela é principalmente batismal, voltada para os catecúmenos e também para nós nos renovarmos a nossa promessa batismal. Então ela tem a característica de quê? De que com Cristo nós renascemos através do batismo. Então é para isso que serve, para nós lembrarmos que no nosso batismo nós somos homens e mulheres novos. E aí a missa prossegue como de costume, depois com as preces, ofertório e assim por diante. Em alguns lugares que tem costume, faz-se a celebração com Cristo ressuscitado. E aí chegamos ao domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor, o dia da alegria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é uma caminhada bonita a se fazer. É uma pena que nós este ano não vamos poder celebrar em nossos templos, em nossas comunidades, mas nós vamos celebrar em nossas casas, em nossos lares, em nossa igreja doméstica, assistindo a nossa televisão, ou no celular, ou no notebook, ou no computador, ou ouvindo pela rádio, mas vamos estar com o coração ligado ao coração de Deus, vivenciando este momento. E este momento serve para nós refletirmos o quanto é importante a vivência em comunidade e o quanto é importante a celebração para nós. Que este tempo seja para nós de força, para nós podermos dar valor à Eucaristia, porque muitas vezes nós não damos valor à Eucaristia. Muitas vezes vamos para a missa contando as horas, que horas vai terminar? O padre demorou muito na homilia, e isso e aquilo. Nós vamos com pressa, queremos que termine logo. Muitas vezes nós não conseguimos abraçar, acolher o nosso irmão. Muitas vezes nós também não acolhemos os nossos sacerdotes, não entendemos o lado deles também, que eles são pessoas humanas que estão para nos servir. E também serve, creio eu peço a Deus para que os padres reflitam também, para que possam cuidar melhor do seu rebanho, para que não sejam aquelas pastores frios, que não acolhem o seu povo, pastores frios que não querem ouvir seu povo, que muitas vezes dão patadas, são ignorantes, que muitas vezes celebram sem amor, com pressa também. Que este tempo seja favorável para nós refletirmos e dar valor. Que o Senhor Deus, com a ressurreição dele, ressuscite em nós a esperança, a alegria, e que nós, ao passarmos este tempo que nós estamos passando, quando nós encontrarmos os nossos irmãos, que seja diferente, que o abraço seja diferente, que o aperto de mão seja diferente. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, possamos viver em família este tempo oportuno e viver essa graça que o Senhor nos deu. Uma boa noite e Deus abençoe. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho sobre a Semana Santa, que você possa refletir um pouquinho. Tentei explicar da melhor maneira possível, sem papel, sem nada, apenas pelo meu conhecimento. Então peço desculpas se deixei passar algum detalhe, se errei alguma coisa, mas é apenas passando um pouquinho da minha experiência de vida cristã que tive ao longo do meu caminho. Então, muito obrigado por me ouvir, espero ter ajudado um pouquinho a você. Deus abençoe você e a sua família.